Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo pornográfico supostamente rodado durante o carnaval e causou polêmica por isso. Nas cenas, um travesti aparece dançando após introduzir o dedo no próprio ânus e um outro rapaz surge urinando na cabeça do que dançava. Em sua publicação, Bolsonaro diz que não se sente confortável em mostrar, mas argumenta que tem que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões. Na manhã desta quarta-feira, o presidente publicou uma pergunta: o que é Golden Shower? Golden Shower é o nome popular em inglês para o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele. Opositores ao presidente aproveitam o fato para atacá-lo. Uma ala da esquerda já fala até em impeachment. Disseram ainda que vão representar criminalmente por crime de divulgação sem o consentimento da vítima de cena de sexo, nudez ou pornografia. Quem defende o compartilhamento do vídeo por parte do presidente da República argumenta que ele fez bem em denunciar o comportamento criminoso daqueles dois pervertidos. A deputada Carla Zambelli, do PSL, afirmou, aspas, se uma mulher se ajoelhasse para um homem heterossexual e este fizesse xixi na cabeça dela, as feminazes diriam que se trata de subjugar a mulher. Sendo um gay, pode? Pois é, o problema não está no delito, mas presidente ter compartilhado. Sei. Fecho aspas. Líder do PSL no Senado, Major Olímpio disse acreditar que a intenção de Bolsonaro era chamar a atenção para essas coisas sem limites. Aliado de Bolsonaro, o deputado Kim Kataguiri afirmou, porém, que a publicação é incompatível com a postura de um presidente, ainda mais de direita. Aspas, há muito boas razões para criticar o carnaval, não faltam problemas que poderiam ser evidenciados e evitados. Isso não justifica mostrar uma obscenidade para milhões de famílias por meio de uma rede social, sob o pretexto de criticar a festa. Isso não é postura de conservador. Fecho aspas. Olha, essa discussão, como várias outras, é bom apontar isso desde o começo, Augusto, ela vai muito além de rivalidade entre direita e esquerda. Tem questões aqui comportamentais, morais, econômicas, inclusive, porque envolve uma festa popular que atrai turistas do mundo inteiro para o Brasil, e a conta oficial de um presidente da República. Então vamos tentar colocar os pingos nos is em diversos pontos. Para afastar logo esse debate mais ideológico, Augusto, boa parte da esquerda, não vou nem dizer ela toda, mas boa parte da esquerda não tem moral mesmo para falar desse tipo de coisa, porque defendeu aquelas obscenidades da Marcha das Vadias e outras coisas. Tá, isso não quer dizer que todos os pontos aqui sejam absolutamente legítimos e louváveis nessa publicação. Por exemplo, essa frase que o Bolsonaro usou e se está na rede social dele, tem o aval dele, pelo menos por ter deixado lá, pode até ser um administrador das redes sociais dele que está postando isso, mas se ele deixa, obviamente, tem a assinatura dele. Então essa frase aqui, é isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Aí eu vou ter que dizer, Augusto, que não é verdade. Porque a gente vê todos os anos as pessoas urinando, muitas vezes em locais que não tem banheiro público. Isso é um problema que a gente aponta, eventuais prefeituras contribuem com a disponibilidade de banheiros químicos, alguns blocos podem ter anunciantes, empresas que se dispõem a pagar, faz parte do orçamento lá de patrocínio do bloco. A gente obviamente defende que haja mais patrocínio privado, não que o Estado não possa fornecer alguma contribuição para a multidão que toma as ruas, justamente para o caso de que elas tenham necessidade de urinar, por exemplo. Então, se você deixar que isso aconteça, você vai querer o quê? Que mais policiais prendam essas pessoas. Também vai haver um deslocamento de gastos públicos nos policiais, que vão ter que estar mais presentes em maiores unidades. Então, para evitar, é melhor que haja banheiro. Enfim, isso é um ponto, Augusto Nunes. Mas urinar na cabeça de outra pessoa não é uma cena comum que a gente vê em todos os blocos, em todos os carnavais, não, coisa nenhuma. Então há um exagero aí por parte do presidente. Agora, é óbvio que o presidente recriminou a atitude. Então não vamos dizer que ele está legitimando aquela atitude, mas como
como são gestos obscenos, ele está divulgando aquilo sem nenhuma tarja preta na genitália das pessoas envolvidas, em vídeo, quer dizer, não foi uma imagem congelada. Isso evidentemente tem uma repercussão no exterior, causa uma imagem negativa do Brasil, principalmente com essa generalização feita pelo presidente. Então tem efeitos, inclusive, eventualmente econômicos. E é preciso analisar aí todos os pontos da questão. Eu apontei aqui alguns iniciais, mas levanto a bola para o meu compadre Augusto Nunes, porque aqui a gente faz um jogo em sintonia. Estou de pleno acordo com o que você diz, com todas as suas observações, e eu começo dizendo o seguinte: de novo, nós vamos falar o que, como sempre, né? O que a gente pensa, com lealdade aí aos atores que participam desse episódio. E não venham com simplificações do contra ou a favor. Isso aqui não é uma disputa ideológica. De mentes binárias. Exatamente. Estamos analisando um fato. Eu acho que, em primeiro lugar, não é nem assunto para presidente divulgar um negócio desse, não é. Eu preferiria que o presidente estivesse ou descansando ou concentrado em problemas realmente sérios. Como a reforma da Previdência. Por exemplo, agora, isto não é a realidade do carnaval brasileiro, que é uma das marcas do país, associado ao futebol, junto com o futebol, e também representa uma atração turística que não pode ser maltratada, como foi no caso. Veja bem, essa não é a realidade do país. Eu participei de um carnaval onde tinha na rua ali, foram às ruas de Taquaritinga, umas 50 mil pessoas. Essa cena é impensável, não aconteceu. Agora, se acontece um negócio desse, o que tem que fazer? Prende por atentado violento ao pudor, ponto. Tem que ter polícia para fazer isso, é parte da política de segurança também. Agora, isso é uma exceção que pode perfeitamente ser tratada aí no exterior como uma regra. E isso desestimula qualquer pessoa interessada em conhecer o carnaval brasileiro. Então, eu não faria isso, eu não daria esse tratamento. Acho até que o presidente não foi... Não acredito que seja da lavra do presidente, mas ele chancelou. Está na rede dele, ponto final. Chancelou a publicação, que fique claro, não o comportamento. Não, claro que não. E não vamos distorcer nada, não. Claro que não, porque quem dos que estão acompanhando esse programa, quem é que viu algo parecido nas ruas? Não é assim o carnaval, não é isso que acontece. Quer dizer, a gente está vendo aí a festa da Mangueira, o desfile da Mangueira, esse é o carnaval brasileiro. Aqui em São Paulo também teve um desfile, blocos imensos no Rio, blocos, e isso aí, o que foi documentado por esse vídeo lamentável aí é a exceção. Agora, de novo, a esquerda não tem que abrir a boca. Eu nem entendi direito aqui quem é que eles chamam de vítimas. Vítima é quem assiste? Não. Vítima é a pessoa filmada? Porque se eles estão defendendo a divulgação sem o consentimento da vítima de cena do sexo, eles estão loucos. Loucos, porque esse cara tinha que ser preso. Os dois tinham que ser presos. Isso é atentado violento ao pudor. Agora, tá fora de bloco, eles estão em cima de um quiosque, né? Uma coisa dessas. Eu não parada vi. De ônibus. Parada de ônibus. Parada de ônibus. Pois é. Não é nem num bloco. Então, eu acho que isso provoca... de novo, esqueçam a esquerda, não tem moral para falar de nada. Quem está falando é gente que gosta de carnaval, quer que as coisas deem certo aqui. Não é assim que se trata um espetáculo que é considerado um dos maiores espetáculos da terra, se não for o maior, que é o carnaval brasileiro, com destaque para o Carnaval do Rio. E ele poderia descrever, inclusive, essa cena, sem necessidade de publicação de um vídeo, e de repente aplaudindo os policiais que eventualmente prenderam pessoas que estavam cometendo atos desse tipo. Exatamente. Eu acho que é uma postura mais correta, mais adequada. Diga aí, Zé Maria Trindade. Pois é, eu ouvi uma frase na semana passada, antes mesmo da exposição desse vídeo, né, dizendo o seguinte: nós não estamos maduros para a internet, ou seja, a humanidade não chegou ao ponto de receber a internet. A gente vê isso no dia a dia, nas publicações do dia a dia.
Agora, quando o presidente da República usa a internet para falar diretamente com o eleitor, eu elogio. Eu acho isso importante. Tá, é uma democracia direta e a Constituição diz que há representação através da política, dos deputados e senadores, mas desde que esse instrumento seja usado de uma maneira adequada. Neste caso, foi totalmente inadequada. O presidente Jair Bolsonaro tem, se não me engano, acho que é 4 milhões de seguidores, né? Quase 4 milhões de seguidores no Instagram. Para ter uma ideia, esse vídeo, ele teve 8 mil retweets. É muito, 8 mil. 46 mil curtidas e 39 mil comentários. Aquela pergunta seguinte, sobre o que é o Golden Shower, o presidente teve muito mais retweets, 28 mil, mais de 54 mil curtidas e 18 mil comentários. Bem, isso não foi um comentário, um sussurro ao pé do ouvido. Usou um veículo de comunicação poderosíssimo, né, para transmitir um vídeo que ele não concorda, mas transmitiu o vídeo. Eu diria que também, assim, falar em crime, isso aí é tudo besteira, tudo irresponsabilidade. Não é bem assim. Falar em impeachment, numa situação dessa, maluquice. É maluquice. E juristas como Miguel Reale falando nessa possibilidade. Não é assim. É apenas uma inabilidade no uso de uma ferramenta fantástica que é a internet, as mídias sociais. E não foi a única que eu diria o uso mal da internet. O presidente, neste final de semana, nesse carnaval, acabou comprando briga com a classe artística, dizendo que os poderosos que usam a Lei Rouanet estão agora afastados da lei e que foram cooptados pelo governo passado. Nem todos foram cooptados, existem alguns famosos que usaram a Lei Rouanet e que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E também falou de uma forma muito aleatória sobre uma lava-jato na educação, sugerindo que há roubos na educação. Sim, há muito roubo na educação. É muito dinheiro investido. Para você ter uma ideia, até separei aqui sobre a aplicação na educação. Em 2016, houve 30 bilhões de reais investidos na educação. E aí nós chegamos agora a 130 bilhões de reais. Se tivesse resolvido o problema da educação, tudo bem, não foi. O Brasil está muito mal, está lá nos últimos lugares no PISA, que é esse programa internacional de avaliação de alunos, né? Está muito mal. Então, foram várias brigas de forma desnecessária que o presidente acabou comprando, né? No momento em que ele tem que somar. É um momento em que o governo tem que dar uma estabilidade política e tentar aprovar a reforma da Previdência e esse pacote antiviolência e anticorrupção do ministro Sérgio Moro. Então, eu diria apenas que foi uma inabilidade e que é o momento aí de alguém orientar o presidente olha, você não vai usar o celular dessa forma. E tem menores de idade que usam as redes sociais também, né? Quer dizer, não acho que o presidente deveria fazer os telefones dos que seguem o presidente. Exatamente. Tem gente falando aqui a diferença entre postar e compartilhar, que não pode colocar tarja de vídeo, então não divulga, né? Então você pega aquele vídeo, você pode baixar, fazer o download, você pode colocar uma tarja preta em cima ou e aí publicar, ou descrever. Então usar um frame congelado com tarjas pretas, quer dizer, existem até dentro da visão dele de querer mostrar uma imagem para causar um impacto, mesmo assim ainda poderia ter sido feito de uma maneira mais adequada e sem essa generalização por escrito de que é isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval. Muito bem, olha, eu vou precisar dar uma notícia aqui importante sobre o assunto que a gente comentou no primeiro bloco, mas vai ter que ser depois dos comerciais, né, Robson? Vamos aos comerciais e voltando. Não dá para seguir mais um pouquinho? Então é o seguinte, acabou de dar aqui na Folha de São Paulo um texto que foi divulgado, na verdade, pelo Palácio do Planalto, mas eu vou ler aqui o começo da matéria da Folha. Depois de publicar vídeo polêmico e ser criticado, o presidente Jair Bolsonaro disse por meio de nota que não pretendia criticar o carnaval de forma genérica.
O que foi apontado aqui, Augusto? Exatamente isso. Exatamente isso. Não foi exatamente essa crítica que ele tinha? Não foi isso que eu falei no meu primeiro comentário, fui seguido com toda a argumentação do Augusto? Exatamente. Então eu abro aspas aqui para o texto divulgado nessa quarta-feira pelo Palácio do Planalto. Aspas. Não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular. Fecho aspas. Pô, é preciso continuar? Não, é bom dizer o seguinte... É bom dizer que isso que ele tá dizendo... As pessoas que se queixaram, por favor, erro de destinatário. Manda pro Palácio do Planalto. Exatamente. Manda esse pessoal que tá aí revoltado nas redes sociais, porque a gente faz uma crítica pontual, específica e que é depois reconhecida como estando correta pela retratação pontual, evidentemente, claro, do presidente da República. Claro. Então, é isso, né? Resolvido. Já tá... Assunto liquidado. Assunto liquidado. Já aconteceu, inclusive, com o ministro da Educação, aconteceu até com o próprio Bolsonaro, que outro dia disse que tudo passou a ser filtrado do Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Então, tudo isso é uma demonstração de que as críticas legítimas, pontuais, sem demonizar a pessoa, coisa que a gente nunca faz aqui, entendeu? Elas são necessárias. É um dever do jornalismo independente e nós vamos obedecer aí. Os ajustes sejam feitos no caminho. Sim, é um dever do jornalismo independente praticado por os pingos nos is. Diga lá, Zé Maria, rapidinho. No caso do ministro da Educação, se ele disse que errou, se o ministro disse que errou, nós aqui não vamos falar que ele acertou. Nesse caso aí, o presidente fez bem, porque até agora não tinha nenhuma resposta, né? Fez bem dizendo isso, porque a gente tem que mostrar que o carnaval brasileiro é um ato de manifestação popular e não é só bunda, não, tem arte também. Esta é a luta do setor de turismo. É isso aí. Então tá aí a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, que fez muito bem. Nós elogiamos aqui esse comentário, esse ajuste em relação ao texto que ele tinha publicado na rede social do Twitter.